Então, boa noite, moradores. Aqui seja Boa bem-vindo, noite. Leco, ao nosso Zoom aqui, que é uma Obrigado. ferramenta tanto no meio da pandemia, para a gente estar se aproximando dos candidatos, e está sendo muito útil para conhecer e porque deixa também gravado, né, a conversa. Quando eu estiver olhando para o lado é porque eu estou permitindo alguém entrar, tá? Então, seja Legal. bem-vindo. E está funcionando assim: você tem uns 15 minutos para falar sobre os seus projetos, a sua trajetória, para a gente te conhecer melhor, e depois a gente entra com perguntas dos moradores, tá bom? Então, só te Legal. contando também como é que surgiu o grupo, né? O grupo do Marilu surgiu primeiro com a questão da segurança, e, e aí desse grupo de segurança, por conta de ter assaltos nas residências, aí depois surgiu esse outro grupo maior, que é o grupo do bairro, para falar de outros assuntos, e aí surgiu essa proposta da gente conhecer os moradores. Então, peço para você poder se Legal. apresentar, Leco, candidato do PSD. Isso. Boa Pode se noite, apresentar, pessoal. tá bom? É, primeiro, obrigado pelo convite. É, a gente sabe da importância hoje de estarmos conhecendo os nossos candidatos, né? Acho que esse negócio de candidato de bairro, acho que já não serve mais para uma cidade igual a nossa, que daqui a pouquinho está chegando a 200 mil habitantes. E falando sobre mim, eu sou o Leco. É claro que esse não é o meu nome, esse é meu apelido. Meu nome é Clérice, e como é um nome um pouquinho mais, né, feio aí, complicado, foi dado um apelido para mim quando novo. Eu iniciei minha vida política de verdade em 2008, quando eu participei da terceira campanha para vereador do professor Jonas Feijó. Nós somos aqui de Santa Júlia, o distrito de Jacira. Ganhamos as eleições de 2008, ganhamos a reeleição de 2012 e ganhamos a terceira eleição consecutiva, que foi em 2016. Nessa última eleição, o professor Jonas Feijó fez oposição ao atual governo, que é o Jorge Costa. Descobrimos, né, muitas irregularidades no governo dele e não tinha como a gente permanecer seguindo o governo Jorge Costa. Então optamos em seguir um caminho paralelo, né, um caminho diferente do caminho do Jorge Costa, e o Jonas Feijó conseguiu um apoio maciço, não só do PSD, mas do PV também, e foi lançado a prefeito. E isso, como eu sou assessor direto dele, o primeiro assessor dele, o braço direito dele, me lancei também para vereador. E falando de projetos, é muito engraçado, e né, eu tento até passar isso para os meus eleitores. Eu estou desde 2009 na Câmara Municipal. De lá para cá passaram-se 34 vereadores. Na primeira eleição iniciamos com 12, né? Foram trocados 10. Na segunda agora foram trocados mais 9. Então somaram-se aí 34 vereadores novos. Desses 34, eu vi dois projetos que deram certo na cidade, né? Um eu posso citar, que é o do Gerson Lazarim, ex-vereador, acho que está mais próximo de vocês aí. Ele fez um projeto onde todos os prédios públicos teriam que ser pintados com as cores da bandeira de Itapecerica da Serra, que é o verde, o amarelo, o azul e o branco. O prefeito cometeu várias irregularidades, porque se você andar pela cidade hoje, você encontra um prédio de cada cor, um prédio público de cada cor, né? O estádio municipal é vermelho, a casa de cultura, lá, a casa da música, é roxa, é rosa, né? Não sei. Algumas UBS são verdes. Então, como ele cometeu essa irregularidade, ele derrubou a lei do vereador. Esses vereadores novos que estão aí, eles derrubaram a lei. E o outro projeto que também deu certo na cidade foi o projeto do ex-vereador Hércules da Farmácia. Acho que está mais próximo de vocês aí. Que é toda a primeira sessão da Câmara Municipal, os vereadores são obrigados a cantarem o hino de Itapecerica da Serra. Por que eu estou falando isso? Parece até um pouco engraçado, né?
nossa, duas leis que não mudam em nada, né, a vida do itapecericano. Talvez a do Gerson é o que mais acho que mudaria. Porque muitos candidatos, eles falam que tem projetos para o esporte, né, projeto para a saúde, para a segurança. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que projetos feitos por vereadores que mexam com o orçamento da cidade, né, isso é inconstitucional. Tem que partir do prefeito para a Câmara. Então, o meu projeto, né, enquanto vereador, será fiscalizar o prefeito. Entendeu? Fiscalizar o prefeito, fiscalizar os contratos, fiscalizar as pequenas empresas. A gente costuma usar um exemplo no nosso gabinete, que quando você está na sua casa e vem um vendaval e leva o seu telhado, você no outro dia você vai arrumar. Agora, quando tem um furinho bem pequenininho no seu telhado, você às vezes passa 1 mês, 2 meses, 3 meses para arrumar aquele furinho. É o que acontece em Itapecerica da Serra. Grande parte do dinheiro de Itapecerica da Serra, ele vai embora nas pequenas empresas. Por quê? Porque os vereadores não fiscalizam. Se os vereadores deixarem essa mentalidade de vou cuidar do meu bairro, eu preciso levar uma praça para o meu bairro, eu preciso e começar a cuidar dos contratos, começar a fiscalizar o prefeito, de fato, os secretários, né? Se uma obra ela custa R$1 milhão, ela tem que ser feita por R$1 milhão, entendeu? Não 3, 4, 5 empresas pegar aquela obra, que é o que acontece na nossa cidade. E nesse último mandato que eu participei com o Jonas, até agosto, quando eu tive que me licenciar para ser candidato, nós focamos nisso. Focamos em descobrir empresas fantasmas, que não são poucas na nossa cidade, tem muitas. O vereador ele fez várias denúncias, o vereador ele foi ameaçado, o vereador ele foi coagido. Por quê? Porque quando você fere o interesse de uma grande parte da nossa cidade, de uma pequena parte da nossa cidade, você coloca a sua vida em risco. Só que quando você você se coloca candidato para disputar um cargo eletivo, um cargo de vereador, você tem que saber que você está sujeito a isso. É para isso que você é eleito. E eu, enquanto vereador, é esse caminho que eu quero seguir. Hoje eu faço uma campanha praticamente sozinho. É claro que eu tenho apoio do VGE prefeito, mas eu faço uma campanha sozinho. Quando eu digo sozinho, é que se eu chegar lá, eu não vou chegar através do prefeito A ou do prefeito B porque colocou dinheiro na minha campanha. Porque, infelizmente, é isso que acontece. A gente vê essas campanhas milionárias. Hoje a gente passa no centro de Itapecerica da Serra, tem um monte de gente bandeirando. Meu, é legal, o pessoal merece o emprego ali, está ganhando o seu dinheirinho, mas quem está pagando aquilo? Será que um candidato a vereador, né, um simples candidato igual eu, será que eu tenho condições de pagar R$1.500, R$1.600 para 10 pessoas ficarem bandeirando para mim? Isso no mês vai dar R$15 mil. Esse dinheiro ele sai de algum lugar. E de onde que ele sai? Alguém está financiando isso, alguém está bancando isso. Então, eu, enquanto vereador, eu quero chegar lá com as minhas forças. Eu quero chegar lá sem estar devendo nada para ninguém. Eu quero chegar lá e poder fiscalizar. Poder fiscalizar a empresinha do amigo, a empresinha do cunhado, porque é isso que a gente tem na nossa cidade. Então, quando a gente vê esse carnaval que é feito na nossa cidade, para você ocupar um cargo de vereador, algo tá errado aí. Então é nisso que eu tento focar, é nisso que eu quero focar. Hoje, só um exemplo, hoje eu perdi um voto. Eu fui na casa de uma eleitora hoje, onde eu moro aqui, Passo Rodoanel. E o filho dela trabalha em Mauá. Ela perguntou se eu ia abrir o acesso do Rodoanel para ela aqui no nosso bairro. Eu falei que não. Ela falou para mim que o candidato X ia abrir. Eu falei, ok, vota nele. Então, eu quero seguir a minha campanha tranquilo, falando a verdade. Vereador não asfalta rua, vereador não faz praça, vereador não tapa buraco. O vereador ele fiscaliza o prefeito. Faça o básico, fiscalize o prefeito. Se tiver que denunciar, denuncie.
Não pegue cargo com o prefeito, isso é muito importante, isso é primordial. O vereador, quando é eleito, ele tem direito a 3 cargos, que são os 3 assessores que ele tem na Câmara. É isso. Faça o seu trabalho com seus 3 assessores, não fique devendo nada para prefeito nenhum, seja o Jonas Feijó eleito, seja o Jorge Costa reeleito ou qualquer um outro. Então eu quero chegar à vereança sem dever nada para ninguém, com as minhas próprias pernas. Não se ganha uma eleição a qualquer custo, não se ganha uma eleição mentindo. Um voto você conquista falando a verdade, olhando no olho. Nessas eleições, eu estou fazendo uma campanha que eu sempre quis fazer, que é entregar o santinho em mãos, que é não fazer aquele carnaval que todo mundo faz, que é não colocar carro de som, que eu sou muito contra carro de som, entendeu? Ainda mais hoje, nós estamos numa reunião aqui. É que vocês não ouviram, mas acabou de passar um carro de um candidato. De repente, se vocês ouvissem, seria uma coisa muito constrangedora para mim. Sem contar o pessoal que trabalha de noite, tem que dormir de dia, crianças autistas. Eu vi o pessoal soltando fogos aí, porque anunciaram a candidatura do candidato X aí. Isso não existe, cara. Isso é dinheiro público. Toda campanha ela é financiada com dinheiro público. A gente tem que dar valor ao dinheiro público. Estamos passando aí por uma pandemia onde milhares de pessoas estão desempregadas. Então, eu quero poder contar com o apoio do Marilu, poder contar com o apoio do Parque Paraíso, do Jardim Jacira, do Santa Júlia, porque eu não quero ser um vereador de bairro. Eu quero votar em leis, que realmente favoreça toda a nossa cidade. Não só o bairro A, o bairro B, o bairro C. E eu tenho certeza que eu trabalhando, eu fiscalizando o prefeito, vai sobrar dinheiro para ele investir um pouquinho aí no Marilu, entendeu? De repente uma UBS que vocês não têm. Agora eu não posso prometer para o pessoal do Marilu que eu vou levar uma UBS para ir. Isso seria muito triste. Eu sou comerciante aí também no centro da cidade. Eu tenho uma loja, não sei se eu posso falar o nome da minha loja, mas eu tenho uma loja em Itapecerica, no centro da cidade, no ramo de salgados. Então, de repente, vocês vão passar lá na minha loja e vão falar: o candidato mentiroso aí que falou que ia trazer melhorias para o nosso bairro aqui. O que eu posso dizer que vocês podem esperar de mim é sinceridade, honestidade. Não envergonharei o apoio de vocês. Votarei em leis que irão beneficiar todos os moradores de Itapecerica da Serra. Eu posso citar 3 leis aqui que o prefeito mandou para a Câmara no início de 2017, que foi o aumento do Código Tributário, o aumento da taxa de lixo e aumento da planta genérica. São leis que prejudicam diretamente o contribuinte. Contribuinte não, né? O pagador de impostos. Contribuinte é quando você faz algo espontâneo. O pagador de impostos. E o Jonas Feijó, o vereador para o qual eu trabalhei, tenho o maior orgulho disso, foi o único vereador que foi contra os 3 projetos. Mas ainda aprovaram o Código Tributário. Hoje, se você passar no centro da cidade, você vai ver muitas portas baixadas ali. Muitos comerciantes não aguentaram. Hoje você paga numa taxa de publicidade um dinheiro enorme. Então, o que eu pretendo, enquanto vereador, é fiscalizar o prefeito e os projetos de leis que vão vir para a Câmara, que irão prejudicar diretamente o munícipe, você pode ter certeza que eu votarei contra. Acho que é isso que eu tenho para falar para vocês e estou aberto aí para qualquer questionamento. Muito obrigada, Leco. Então, aqui no bairro do Marilu, no dia 23 de agosto, a gente protocolou um projeto com 10 itens de 10 urgências. A gente pretende ter outros projetos, né? Mas a gente sabe da dificuldade de pequenos bairros serem atendidos. Então, a gente queria saber se a gente pode contar também com a sua representação. Você não é um candidato de bairro, mas um candidato que está também à frente desses projetos a curto prazo de necessidades. Se a gente pode considerar você também como uma voz representando a gente lá. O que eu tenho percebido ao longo desse tempo aí que eu estou no Legislativo é que um vereador sozinho ele não tem força nenhuma. Um vereador sozinho ele é apenas mais um. Agora, quando o vereador eles se juntam, né?
com uma comissão de moradores, a força é muito maior. Só que são poucos moradores que têm essa disponibilidade de acompanhar o prefeito até uma prefeitura, ou o vereador até uma prefeitura. São poucos os moradores que têm a disponibilidade de acompanhar uma sessão, mesmo porque as nossas sessões são 7 horas da noite numa terça-feira. E nós que moramos em Itapecerica da Serra, distante de tudo, precisamos, né, ganhar o nosso pão em São Paulo. Quando você chega aqui em Itapecerica, a sessão já acabou, entendeu? Sem dúvida, sabendo que os moradores do Jardim Marilu estão engajados numa causa, vão protocolar alguns projetos ou já protocolaram alguns projetos, isso não só eu, mas acho que os 12 vereadores em si, eles têm que abraçar a causa. O vereador, ele é eleito para isso. O vereador é coisa que, me desculpem os colegas vereadores, né, que estão lá ou que passaram lá, o vereador ele tem que colocar na cabeça dele que ele é eleito para representar o povo, não para representar o prefeito. Para isso existe o vereador, para isso foi criado o cargo de vereador, porque senão ia existir só o prefeito na cidade, ele ia fazer o que ele bem quisesse. Então não só eu, mas eu acredito que todos os vereadores, eles têm que se unir sim com representantes do bairro Marilu, do bairro Parque Paraíso ou qualquer um outro, e abraçar a causa, né? E se tiver dentro do orçamento da cidade, se for uma prioridade para o prefeito, sem dúvida. Obrigada, Leco. Então, vou passar agora para a segunda pergunta. E sim, é muito importante o que você comentou sobre os horários, né, serem difíceis. Eu até estava comentando hoje com o Edgar que as plenárias deveriam ser gravadas, né, porque não é todo mundo que consegue acompanhar. Tipo, teve uma plenária no dia 13 agora de orçamento, né, para 2021. Vou passar para o morador Edson. Legal. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Edson. Tudo bem, graças a Deus. O candidato, fazer uma pergunta para o senhor. Com a sua experiência que o senhor tem no Legislativo, qual que é a estratégia do senhor de se aproximar dos seus eleitores após o senhor ganhar, caso o senhor ganhe, para que os eleitores possam te acompanhar a sua gestão e, se necessário, cobrar? Porque se eu perguntar para qualquer um aqui, até para mim, eu não me recordo quem eu votei na última eleição. Então, a gente acaba perdendo essa noção na linha do tempo. Como que a gente pode acompanhar caso o senhor ganhe e acompanhar seu trabalho, enfim? Bom, obrigado pela pergunta. Hoje nós temos a mídia social que ela nos permite falar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Haja visto o que estamos fazendo agora. Eu sempre deixo nos meus cartõezinhos, nos adesivos de carro que a gente acaba colocando aí, o meu contato direto, que é o meu telefone. Muitas pessoas, elas acabam questionando por que um vereador ele tem direito a um carro, né? Que hoje nós não, né? O vereador tem direito a um carro e mais aí R$500 de combustível para rodar. Só que nessa vontade de fazer algo para o seu bairro, quando o vereador ele é eleito em um bairro, ele pensa só em focar no bairro dele, em ficar no bairro dele o dia inteiro. Só que você tendo um carro à sua disposição, coisa que eu nem sei se eu usaria, mas você tem um carro à sua disposição, isso te permite a conhecer a cidade inteira, a cidade num todo. Eu conheço, eu tenho muitos amigos no Marilu. Eu frequentei muitas vezes lá. Tem um projeto que eu criei juntamente com alguns amigos que são os comedouros e bebedouros. Eu instalei um comedouro e um bebedouro aí no Marilu. Infelizmente quebraram, próximo do almoxarifado, né? Alguns vândalos quebraram. Então, esse nosso contato direto, ele pode ser através da mídia social. É importante também o eleitor, ele acompanhar o candidato, ele ganhando ou perdendo, porque às vezes o cara sai candidato, ele perde, só que ele tem um carguinho lá na prefeitura e continua ganhando o dinheirinho dele, né? Continua fazendo a politicagem. É importante o eleitor também, ele acompanhar o candidato após eleito. É importante o eleitor ele manter esse contato com o candidato também. Eu não digo para você que para mim é mais difícil. Não, para mim não é mais difícil. Eu tentarei manter o contato com todos os meus eleitores. Mesmo porque, uma vez eleito, eu não represento só 1.000 votos que eu tive, 1.500 votos, mas eu represento sim toda a cidade, inclusive aqueles que não votaram em mim. É esse tipo de política que eu quero fazer. Ter o contato com a cidade inteira. Mesmo porque, igual eu te falei, né? Quando você vota num projeto, você não pode pensar só em 100 pessoas, 200 pessoas.
Você tem que pensar no coletivo, na maioria. Obrigado. Oi, Leco. Vou passar então agora para o Edgar fazer a próxima pergunta. Leco, boa noite. Obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Reservar seu tempo para estar falando com o bairro do Marilu. Nada, foi um prazer. A gente conversou, você já se prontificou de estar aqui com a gente. Obrigado mesmo. Eu ia te fazer uma pergunta, mas agradeço sua sinceridade e transparência. Essa opinião sua é bem diferente das demais, pelo que eu estou vendo, do cargo do vereador, essa opinião sua. Então, vou mudar um pouquinho a pergunta. Por quê? Nós vemos aí, historicamente, os bairros maiores, onde tem representantes de vereadores, acontece muito mais rápido. Você vê uma melhoria muito mais rápido, mas nunca teve um vereador. E a gente pega bairros como São Marcos, Marilu, Sampaio, está muito atrasado com relação à performance que está acontecendo nos bairros maiores. Então, minha pergunta é, se o vereador realmente não atua, por que onde tem vereador acontece tão mais rápido as obras? Eu vou te explicar. E você vai me entender. Como eu disse, nós fomos eleitos a primeira vez em 2008. E o Jonas Feijó ele foi vereador de base. Vereador de base é aquele vereador que vota nos projetos do prefeito. Então, o meu bairro hoje é o segundo mais populoso de Itapecerica da Serra. Acho que só perdemos para o Valo Velho, se eu não me engano. E isso enche os olhos de um prefeito, sem dúvidas. Certo? Então, qual que é a jogada? Isso eu falo com propriedade. Quando um vereador ele faz, de certa forma, as vontades do prefeito, tende o prefeito a mandar alguma coisa para o bairro dele. Meio que uma troca. Eu estou te mandando uma praça aí, mas eu estou te mandando também um projeto aqui do aumento da taxa de lixo. Você está entendendo? Eu estou te mandando aí um centro de acolhimento de animais que ele prometeu que ia mandar para cá, só que eu estou te mandando aí um outro projeto aí para retirar as gratificações dos funcionários. Meio que funciona como uma troca. Eu posso dizer isso porque a gente sentiu isso na pele. Esse último mandato, quando o atual prefeito, ele mandou 3 projetos para a Câmara e o Jonas reprovou os 3, no nosso bairro não aconteceu mais nada. Você está entendendo? Eu tenho certeza que se o Jonas tivesse aprovado esses projetos que ele mandou para a Câmara, tinha prejudicado uma parte da população, inclusive os comerciantes, por conta do Código Tributário, só que o nosso bairro tinha acontecido muitas outras coisas aqui. Nós somos penalizados no nosso bairro hoje. Poxa, Leco, mas vocês não trouxeram nada para cá. É que não tem como mostrar, mas se eu mostrasse a minha rua para vocês, minha rua é toda esburacada. O pessoal fala, você é o assessor do vereador e olha a sua rua. É claro que eles vão fazer, eles não atenderam mais nada, gente, meio que como uma vingança. Só que, peraí, nós somos em 12, né? Eles são em 12 vereadores. A Câmara ela tem que ser unida. Então, um vereador ele não pode puxar só para o bairro dele, mesmo porque nós temos mais de 120 bairros em Itapecerica da Serra e temos só 12 vereadores. Então, os 12 vereadores têm que trabalhar em conjunto, não um ou dois trabalhar em função do prefeito. Eu não digo que a Câmara tem que ser contra o prefeito, isso não. Né? Os poderes eles têm que trabalhar em harmonia. Só que os vereadores eles têm que ser unidos. Você está me entendendo? Eles têm que eles têm que falar a mesma língua. Eles têm que falar a língua do povo. Os vereadores eles são eleitos para representar o povo. E o povo não é só o bairro do Marilu, o povo não é só o bairro do Santa Júlia. O povo é Itapecerica inteiro. Você entendeu? Então, eu acredito que talvez o bairro de vocês é menos agraciado, é menos favorecido. Pode ser sim, porque não tem um representante aí. Mas mesmo que tivesse um representante aí, esse representante teria que se sacrificar, teria que colocar o resto da cidade em xeque para poder levar algo para vocês de concreto aí. Infelizmente, é assim que acontece. A política feita por esse atual gestor é assim. Ele é um cara vingativo, entendeu? Tem uma sessão aí que ele fala que ele, se ele quiser, ele esmaga os vereadores igual esmagar barata. Isso eu não tô inventando. Entendeu? Então é um cara vingativo, é um cara que quem for contra ele tá perdido na cidade. Obrigado. Infelizmente é assim. Obrigado, Leco. Leco, tá acabando o tempo, então eu vou pegar e passar para o próximo pergunta, que é o Matheus, e tem ainda mais Legal. outra, tá bom? Vamos lá. Candidato, tudo bem? Eu sou o Matheus.
A pergunta, uma parte da pergunta que estava elaborada, o senhor já respondeu. Parabéns aí pela postura também. Acho que é uma postura diferente, como o Edgar colocou. A pergunta é a seguinte: já emendando, caso o senhor seja eleito, e também eu queria aproveitar, como o senhor já estava lá dentro da situação de toda a operação junto ao vereador que o senhor trabalhava, caso seja eleito, qual vai ser a sua atuação de fiscalização contra as invasões e a favor do meio ambiente em nossa cidade? A pergunta, primordial. Essa aí eu acho que, inclusive, se não tivermos um prefeito aí, né, linha dura, a nossa cidade daqui a pouco, não sei o que vai virar isso aqui. A gente vai chegar a 400 mil habitantes aí em menos de 10 anos. Tivemos uma atuação, porque eu participei, bem efetiva com o bota fora que estava acontecendo no Jardim Petrópolis. O Jonas Feijó foi o relator da SEI, foi o presidente da SEI e impediu que no Jardim Petrópolis acontecesse um grande bota fora ali. Hoje, o bairro onde eu moro, que é o Santa Júlia, ele está sendo devastado, cara. Está sendo devastado. Nós temos uma UBS aqui apenas e já não está comportando mais, não tem mais condições. Hoje, qualquer lado que você olha é invasões. Quando falamos em invasões, a gente está falando em crime organizado. Essa é a verdade, em crime organizado. No início da minha fala aqui, no início da nossa live, eu falei que um vereador ele tem que ter coragem. O vereador ele está ali para fiscalizar. Entendeu? Você não está concorrendo a um cargo aí sei lá, de presidente de grêmio de escola. Então, você tem que combater isso de alguma forma. Você tem que denunciar, você tem que se aliar a alguns movimentos. Hoje nós temos o Preservar, da minha grande amiga Adriana Abelhão, que é uma guerreira, que a mulher luta sozinha na cidade. Entendeu? A mulher briga aí com o secretário do meio ambiente dia e noite, é ameaçada. Então, é um exemplo a ser seguido. Eu me espelho muito nela. É um exemplo. Você tem que denunciar. Você é pago para isso. Não que a gente é contra a moradia. Ninguém é contra a moradia. Só que a nossa cidade ela é 100%, né, de áreas preservadas. E cadê essa preservação? Alguém está deixando de fazer o seu trabalho. Alguém está deixando de fazer o seu serviço. E quem são essas pessoas? São as pessoas que são eleitas pelo povo. Não pode uma pessoa que não recebe para isso, igual a Adriana, colocar a cara dela a tapa sozinha, sendo que nós temos vereadores para fazer isso. Então, eu pretendo me juntar a algumas ONGs, me juntar a alguns movimentos, inclusive ao Preservar, que eu sigo e tenho o maior carinho, e fazer as denúncias que se fizerem necessárias. Sem medo, infelizmente, não podemos ter medo. Obrigado, candidato. Obrigada, Leco, pela sua resposta. Vou passar para a última pergunta, que é do Mário. Legal. Boa noite, Leco. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Mário. Boa sorte para você, tá? Obrigado. Me diga uma coisa, como será a transparência na sua gestão e como será selecionados seus assessores? O jogo virou, hein? Legal. Geralmente, a assessoria, você tem que ter umas pessoas técnicas, né? Hoje, na assessoria do vereador Jonas Feijó, a gente tem, talvez, eu acho que a principal advogada de Itapecerica da Serra. Vou até fazer um marketing para ela aqui, que é a Ivanilda, doutora Nilda, esposa do doutor Hélio Marques. E o Jonas, hoje, ele não responde a nenhum processo. Por quê? Porque ele tem uma advogada competente ao lado dele, que diz o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que ele pode denunciar, o que ele não pode. Então, para mim, será primordial, né, ter uma pessoa do direito ali, mesmo porque é uma área que eu sempre quis estudar, mas não estudei, parti para outro lado, fui fazer história, mas você tem que ter alguém ali que saiba de leis, né, alguém que saiba ler os projetos. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, tomara que não estoure meu tempo, mas eu lembro que a primeira vez que nós, né, chegamos na Câmara, chegou um projeto lá de 200 páginas. O Jonas é professor, ele falou assim, vou dividir aqui, dá 60 páginas para cada um, vocês levam para casa, estudem e venham para cá e façam um resumo.
E hoje, né, eu ainda vejo vereadores votando em projetos sem ao menos ler, entendeu? Sem ao menos ler. Então, isso é inadmissível. O vereador ele tem que estudar, o vereador tem que se preparar. Não podemos mais acreditar naquele vereador que é o líder de bairro, que é o grande homem ali que de repente deu um jogo de camisa, pagou uma Coca-Cola, uma cerveja, mas não sabe ler um projeto, não sabe estudar uma lei. Não que eu sou melhor que ninguém, que eu sei mais que alguém, mas eu vou me preparar, vou me cercar de pessoas assim. Você pode ter certeza que a minha assessoria, o meu gabinete, ele será de extrema eficácia. Que legal. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Leco, muito obrigada, então, pela sua participação. A gente vai disponibilizar o link, tá? E suas últimas Legal. considerações para finalizarmos. Bom, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal do Marilu. Estamos entrando numa corrida eleitoral onde eu acho que não vale tudo. O voto, ele se conquista. O voto, ele é muito valioso, bem mais do que algumas pessoas oferecem. Eu ganhando ou perdendo, quero andar em Itapecerica de cabeça erguida. Como eu falei, eu tenho um comércio aí no centro da cidade. Eu quero continuar trabalhando, sem precisar ser chamado de mentiroso. Eu digo, né, para algumas pessoas que a política, ela passa. O poder, ele passa. Mas a nossa hombridade, né, o que nossos pais nos ensinaram, isso tem que ficar para a vida toda. E tenho certeza que se o pessoal do Marilu escolher o Leco como vereador, estarão escolhendo uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, que vai brigar pelos direitos do povo. Não estou mentindo para conquistar o voto de ninguém. Não quero ser vereador a qualquer custo, mesmo porque eu sei a dureza que é ser vereador. Muita gente quer ser vereador, eu sei a dureza que é. Não é esse mar de rosas. Você tem que ter coragem para enfrentar muita coisa. E você pode ter certeza que eu chegando lá estarei preparado. Então peço o apoio dos amigos. Meu número é 55007. Sou do PSD e para prefeito apoiarei o Jonas Feijó 55. Um forte abraço a todos. Quem quiser acompanhar nas redes sociais, eu posto alguns vídeos lá. Não vou ficar fazendo barulho, jogando santinho na rua, fazendo essa bagunça toda, porque quem quiser saber do número do candidato, essa pessoa também ela vai atrás, ela não vai catar o meu santinho no chão, mesmo porque o candidato que joga o santinho no chão não é um candidato tão limpo, né? Então eu não vou fazer isso. Vou fazer minha campanha limpa, minha campanha transparente, tranquila, sem usar dinheiro público, você pode ter certeza. É uma campanha barata, mesmo porque a rede social hoje nos permite fazer uma campanha barata. Eu não preciso gastar milhões para ser eleito. Não vou gastar 100 mil reais para ganhar 7 por mês. Essa conta não fecha. Essa conta para mim não fecha. Muito obrigado a todos. Obrigada, então, Leco. Obrigada a todos os presentes. Uma boa noite e vai dar o tempo Boa aqui, noite. tá bom? Legal, show de bola. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Dá tchau lá, Lena. Tchau. Tchau.